Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Nós estamos prontos para recomeçar o nosso estudo, começar o dia buscando a Deus por meio do estudo da lição da Escola Sabatina, que estudamos a Bíblia, um guia prático para compreender as Sagradas Escrituras, compreender a vontade de Deus para nós. Você sabe que isso traz felicidade e segurança para cada um de nós, se nós compreendemos o que Deus espera de nós e aplicarmos a nossa vida para fazer exatamente aquilo que aprendemos. Aí nós estamos caminhando nos caminhos da justiça. Muito bem, terça-feira, dia 11, o Cântico do Meu Amado. Cântico do Meu Amado. Bom, você vê que o que Deus fez por nós foi suficiente para nos salvar. Ao olhar para a raça caída, amaldiçoada pelo pecado, que haveria de receber em si própria a condenação e a paga final do pecado, Deus teve misericórdia e resolveu agir em nosso favor. Quando ele viu seu Filho na cruz do Calvário para tomar sobre si os nossos pecados e a condenação que a nós estava imposta, o Senhor Deus fez tudo o que podia fazer para salvar a humanidade. O verso para memorizar, quer dizer, o verso áureo de toda a Bíblia, de João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, fala que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo também fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a pergunta é, será que Deus poderia ter feito mais do que fez para nos salvar? Deixa eu ler para você uma parábola que está lá em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 4, que diz assim, escute bem a história. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Presta atenção. Primeiro foi o local que o Senhor plantou a vinha. Diz a Bíblia que no outeiro fertilíssimo, ou seja, fértil, ou seja, planta vai dar. A planta que ali for cultivada será forte, porque o terreno é fértil. Aí diz a Bíblia que ele sachou, ou seja, ele adubou ainda mais, limpou de pedras, para que não tivesse nenhum empecilho para o crescimento, e as plantas, as vides, ou seja, os pés de uvas que ele plantou foram pé de uvas escolhidas, né? E edificou uma torre no meio dela e também abriu um lagar. Ou seja, a torre é onde ficava o dono para que vigiasse a sua plantação. Agora o verso continua. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora o verso 3, Deus está falando aqui. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? É impressionante como que o Senhor aqui, ele se deixa ser julgado, né? Então vem aqui, julguem a mim e a minha vinha. Quem é esse Senhor? É Deus. Quem é a vinha? É o seu povo. Julguem entre mim e meu povo. O que eu poderia ter feito mais do que fiz para salvá-los, né? É interessante. Interessante. Deus poderia ter feito tudo e fez tudo para nos salvar. Bom, aqui está falando sobre o povo de Israel, mas também pode ser uma aplicação para cada um de nós, né? Inclusive a palavra que traz a tradução de uvas bravas, na verdade é frutas podres. Ou seja, deveriam produzir, o povo de Deus deveria produzir uvas boas, doces, na verdade produziram frutos podres. Ao invés de
de produzirem justiça, de buscarem o Senhor, eles o rejeitaram e por conta disso acabaram produzindo injustiça, maldade, ao invés de amor, justiça, aquilo que Deus esperava que eles produzissem. Por quê? Porque viraram as costas para o Senhor da vinha. Por isso, eis aí a pergunta: que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, o que mais ele poderia ter feito? Eu lhe pergunto, o que mais Deus poderia ter feito para lhe salvar, salvar a sua família? Na cruz do Calvário nós temos aí a resposta, né? Ele foi até as últimas consequências. O preço para resgatar a humanidade era o próprio sangue de Deus, então ele o derramou. Se esse é o preço que tem que ser pago, então estou disposto a pagá-lo, porque eu quero que os meus filhos se salvem. E alguns, infelizmente, se perderão. E Deus poderia fazer a pergunta para esses que se perderam: o que mais poderia ter feito eu do que fiz para lhe salvar? Olhando, queridos, para a cruz, quando Deus ofereceu o sacrifício por todos nós, essa pergunta, o que mais eu poderia ter feito, ela tem um significado especial. Jesus morreu por mim, por você, sendo ainda nós pecadores não merecedores. Isso demonstra o profundo amor e a distância que o amor de Deus percorre para nos salvar. Não desperdice esse amor. Não vire as costas para ele. Louve o seu Criador por conta desse amor incompreensível, infindável e profundo que o Senhor Deus demonstra por mim e por você. Oremos juntos. Senhor Jesus, obrigado por sua bondade, por sua misericórdia. De fato, o Senhor não pode fazer mais nada do que já fez para nos salvar, porque tudo o que é preciso para a nossa salvação foi providenciado por Ti. Por isso louvamos o Teu nome, que acreditamos, nós que acreditamos em Cristo e o aceitamos como nosso Senhor. Louvamos sempre o Teu nome, para sempre seja, Senhor, louvado, engrandecido e adorado, porque Tu és digno de receber todas essas bênçãos. Nos ajude a concentrar sempre os nossos olhos em Cristo, o nosso Salvador, consumador da nossa fé. E é em nome dele que pedimos. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.